26 de julho de 2019. Meio-dia escaldante no sul de Portugal. Na secção de urgências do Hospital de Santiago do Cacém, entra um homem alto de cabelos grisalhos, vestido com uma camisa de trabalho desbotada. Nos braços carrega um rapaz. Este está pálido. Lábios com tom azulado, o corpo estremece com curtas convulsões espasmódicas. O homem diz que é seu neto, mas não consegue dar nem a data de nascimento nem o nome da mãe. E não tem documentos. Nenhuns. Nem cartão médico, nem seguro, nem sequer um papel das vacinas. Os médicos entreolham-se. A situação não é apenas estranha. É preocupante. No protocolo da sessão de urgências fica registrado tudo. Data: 26 de julho de 2019. Nome dado pelo acompanhante: Antônio Matias. Estado do rapaz: convulsões, esgotamento, pele pálida, ligeira dispneia. Documentos: 0. A pergunta sobre a residência da criança, Antônio responde evasivamente. Sobre a mãe, diz brevemente: está longe e não poderá vir. O enfermeiro, ao verificar o pulso, vê que o rapaz está muito magro. Os ossos parecem sobressair debaixo da pele. A roupa, alheia, não do tamanho. T-shirt esticada, calções velhos. A pergunta sobre as vacinas, Antônio murmura: fizemos. Há muito tempo, e cada vez que lhe pedem para esclarecer qualquer coisa, ele ajusta nervosamente a gola da camisa, como se escondendo das perguntas. No corredor, quase não larga o rapaz. Segura-lhe a mão, senta-se ao lado numa cadeira de plástico. Mas isto parece menos cuidado do que o desejo de controlar cada um dos seus movimentos. No balcão de registro criam um processo vazio. Sem nome, sem historial médico, sem contactos de familiares. Para os médicos, tudo isto é uma bandeira vermelha. Segundo o protocolo, a admissão de um paciente sem documentos fica registrada e é transmitida ao serviço social. Aqui decidiram não esperar. A enfermeira envia imediatamente uma notificação. O pediatra de serviço formula um pedido à polícia e inicia um teste de ADN. Nesse momento, nenhum membro do pessoal ainda suspeita. Esta ação desencadeará uma investigação que revelará uma das histórias mais sombrias do Portugal moderno. Uma história que durante 20 anos se escondeu atrás das paredes de uma garagem velha nos arredores do Alentejo. Do exterior, tudo parecia respeitável. Casa caiada de branco com portadas ocres, azulejo cuidado à soleira, 2 vasos de barro com loureiro. Essa mesma garagem atrás da qual se escondia o segredo ficava um pouco afastada, a 30 passos, e parecia um celeiro comum para equipamentos. Se passassem de carro na estrada serpenteante para a Grândola, nada teria denunciado o alarme daquele dia de julho no hospital. Diante de vocês estaria uma quinta comum, como há em cada segunda colina do Alentejo. E é precisamente este contraste que chama a atenção. Como se relaciona o mundo de paredes caiadas com o rapaz levado à urgência sem um único papel? A quinta chamava-se Monte do Freixo. Monte do Freixo. A terra aqui é seca, mas grata. No outono, azeitonas. No inverno, reparação da rega gota a gota. Na primavera, conversas infinitas sobre a chuva que resolverá tudo. Antônio Matias, desde a madrugada, ligava o pequeno tractor, transportava barris, consertava redes, mudava lâmpadas no galinheiro. Dessas pessoas de quem os vizinhos dizem numa palavra: trabalhador. Exteriormente, reservado, quase não sorri, vai sozinho e rapidamente à loja da vila. Poder-se-ia pensar que simplesmente não gosta de conversas longas. Rosa, sua esposa, era a dona de casa clássica destes lugares. Baixa, de avental, com saco para o mercado, conhecia pelos nomes os vendedores de queijo e o padeiro que lhe deixava os pãezinhos de ontem com desconto. Aos domingos, igreja em Grândola, nos dias de semana, ora a horta, ora a lavagem, ora uma visita de 5 minutos à vizinha para o chá. Voz suave, olhar baixo, maneira de falar, como se estivesse sempre a pedir desculpa pelo barulho da máquina de lavar. Sobre estas dizem aqui águas mansas, e a ninguém teria ocorrido procurar tempestade na sua casa.
Sobre a filha nos arredores conheciam uma versão. Inês há muito tinha ido para uma comunidade junto ao mar. Assim diziam os próprios Matias, assim repetiam os vizinhos. Nenhuma sensação, nenhuma fofoca. Nas cidades costeiras há muitas histórias sobre como os jovens vão procurar-se. Às vezes chegavam cartas, curtas, com palavras simples. Mãe, estou bem. Não venham. Preciso assim. Na cozinha, liam-nas em voz alta à volta de uma chávena de café forte. E depois, Rosa dobrava as folhas no devocionário católico, entre páginas com lotarias e recibos. Nestas cartas havia essa mesma normalidade aparente que tranquiliza. Se escreve, significa que está viva. Se pede para não virem, significa que tem escolha, e nós respeitamo-la. Antônio e Rosa já tinham netos. Não desde o início, mas de alguma forma aconteceu assim. Primeiro um apareceu de manhã à porta, embrulhado numa manta com um bilhete a dizer: não. Posso agora? Tomem-no temporariamente. Depois, mais um. E outro. E isto não levantava questões. Na aldeia gostam de fingir que entendem tudo sem palavras a mais. Pois sim, Inês está na comunidade, tem lá as suas regras, mas sangue é sangue. Assim se explicavam as pessoas, servindo uma segunda chávena de café. As crianças, cuidadas, com t-shirts limpas. Levavam-nas à escola, iam ao médico. Alguém até brincava que os Matias tinham sorte com os anjos, porque os pequenos sempre apareciam à soleira quando justamente precisavam de cuidados. À tarde na quinta gostavam do silêncio. Apenas às vezes da garagem estendia-se um zumbido surdo, como se uma bomba bombeasse água para a rega. Atribuíam-no ao dono poupado. No Alentejo, sem poço profundo, não se vive muito, e a eletricidade aqui custa dinheiro. À noite, nas janelas da casa, corria luz amarelada, como em todo o lado. Pelo pátio andava um cão. Na taça de betão bebiam-se raros mosquitos. Até os hábitos eram corretos. Antes de dormir, oração em agosto. Grelhar sardinhas no pátio, na Páscoa. Cozer folar, pão doce. Nenhum exotismo e nenhuma sensação. Os vizinhos descreviam a família com as mesmas expressões. Pouco sociáveis, mas decentes. Não fazem barulho. Ajudam se pedirmos. Antônio emprestava o tractor por 1 hora ao vizinho por €1 simbólico e sempre devolvia as ferramentas alheias a tempo. Rosa levava às feiras paroquiais frascos com doce de figo, e quando a vizinha nasceu uma menina, pôs silenciosamente à sua porta um saco com fraldas de bebé. Eram parte da paisagem como as paredes caiadas e esses aros de portas azul vivo, indistinguíveis de quaisquer outros. E se escutássemos atentamente, através de toda esta fachada realmente soava o tema da normalidade. Cada um tinha o seu papel, horário, percursos habituais. Antônio, a quinta e contabilidade na mesa da cozinha, Rosa, o mercado, a igreja e os netos, a quem coziam os sapatos a tempo e compravam cadernos. Pelos documentos, tudo em ordem, impostos pagos, contas de água fechadas, carro segurado. Nas fotografias familiares, esse mesmo conforto, mesinha de plástico no pátio, limonadas nos copos, festão de papel para o dia de Santo Antônio. Mas nesta imagem perfeita havia pormenores que ninguém juntava. Os calções de um dos rapazes, por alguma razão, sempre resultavam um tamanho maior. Antônio, por vezes, ficava irritado quando o detinham conversando no portão. Tenho trabalho até ao pescoço. Desculpem. E esse mesmo zumbido nocturno da garagem aparecia mais vezes no verão, quando a rega já se desligava à noite. Estes sinais afundavam-se no hábito de explicar tudo com versões simples. Vento seco, calor, agricultor economiza. No mar, a rapariga tem vida nova. Até 2019, a família tinha reputação sólida. No livro paroquial, ao lado do seu apelido, riscos, cuidados, donativos, participação na limpeza, ajuda aos idosos. Nas festas locais, Antônio raramente se demorava, mas vinha. Isso também viam. Ninguém discutia a sério a desaparecida Inês.
A história sobre a comunidade no Atlântico tinha se tornado algo como um carimbo cuidado com que fecham um assunto, não querendo cavar mais. Aos vizinhos basta "parece verdade", ao sistema, papéis e riscos. E por isso a chamada do hospital dissonava tanto. Um adulto que não conhece nem as vacinas, nem o apelido da mãe. Um rapaz que não tem história, como se tivesse aparecido do nada. É um fragmento estranho que não encaixa na engrenagem da vida habitual do Monte do Freixo. Até julho, tudo se sustentava em explicações habituais e formulações vagas. Depois, começaria a fractura. E o caminho da fachada caiada à porta de ferro no fundo da garagem já não é um esboço cotidiano, mas a trajetória de uma investigação que em breve passará pela casa dos Matias passo a passo. Primeiro passo: voltar onde tudo se partiu. 20 de junho de 1998, aniversário de Inês. No pátio grelham sardinhas, Rosa põe na mesa folar caseiro. Riem-se, discutem sobre música. A tarde inclina-se para o crepúsculo quando Antônio diz aquilo tão simples. Inês, ajuda-me na adega. Preciso de fazer inventário das garrafas. Nenhum drama. Apenas um pedido cotidiano. Vão para a garagem separada. 30 passos pelo trilho poeirento, cheiro de óleo e erva seca. Atrás da estante, passagem estreita, lâmpada no teto. Frescura. Este é o último momento em que vem Inês viva. Depois, apenas palavras que durante muitos anos fecharão o buraco na realidade. Em seguida, tudo pelo calendário. E nisso está o frio. No dia seguinte, os vizinhos admiram-se com o silêncio. A aniversariante não aparece. Uma semana depois, 1º de julho de 1998, a família vai à gendarmeria e formaliza queixa. Inês desapareceu. Na coluna Quem Viu pela Última Vez, o pai. Ele explica. Depois da festa estava pensativa. Dizia que queria ir ao mar, aos amigos de uma comunidade espiritual. A versão soa lógica para ouvido alheio. No final dos 90, muitos procuravam novas companhias, novos sentidos. Sai assim. Zangaram-se por uma ninharia. Ela bateu o portão e foi de boleia para a costa. Nenhuma chamada, nenhuma noite em casa de amigas. Simplesmente dissolveu-se na direção do Atlântico. Mas quanto mais se releem estas datas, mais palpável é a diferença entre a banalidade da última frase, ajuda na adega, e a sua sombra. O papel oficial pôs carimbo na história onde falta o principal, tempo e caminho. Não há bilhetes, não há recibos de caixa, não há testemunhas que vissem Inês na estrada. Há apenas a casa que até 1998 tinha aprendido bem a manter a boca fechada, e o pai repetindo com segurança a mesma fórmula. Assim aparece a lenda que se tornará apoio durante 2 décadas. Inês foi para uma comunidade religiosa junto ao mar, não quer contactos, pede para não a procurarem. Esta versão convém a todos. Retirar a pergunta: onde está ela? Antes que alguém consiga perguntar por que tão silencioso. Em seguida, a lenda: prender-se-ão cartas, crianças encontradas à soleira, conversas sobre o seu novo caminho. Mas para perceber como esta construção se sustentou tantos anos, é preciso desmontar os primeiros passos. Quem disse o quê? Com que papéis apoiaram tudo e o que exatamente a polícia estudou nas primeiras semanas? É justamente daí que começará a verdadeira investigação. A verdadeira investigação começa com passos simples e muito rapidamente bate numa parede. A polícia vem à quinta, faz perguntas padrão: o que houve no aniversário, com quem Inês comunicava, que coisas desapareceram do seu quarto. Examinam a casa, cama feita, prateleira vazia no armário, na mesa caderno com fragmento de poesia. A garagem também observam, mas superficialmente. Tractor, estantes, cheiro de óleo, nada criminal. E já então no processo aparece o que parece uma resposta, coisa que aparentemente confirma a versão da família. Primeiro, em julho-agosto de 1998, tudo vai pelo protocolo dos 90. O agente do bairro telefona a amigos e colegas de turma,
Pergunta no mercado de Grândola. Não viram Inês no autocarro para a costa? Verificam um par de comunidades junto ao mar. Uma, numa herdade velha. Outra, numa povoação onde no verão se reúnem músicos e artesãos. Ninguém reconhece a rapariga pela descrição. Não há câmaras na aldeia. Registros de telefonia móvel também quase nenhuns. Inês só tinha telefone fixo em casa. O rastro literalmente dissolve-se na estrada poeirenta entre a casa e a autoestrada IC1. Setembro traz silêncio. A versão oficial forma-se quase por si. Inês é maior de idade. Podia ter partido voluntariamente. A família recomendam comunicar tudo o que for invulgar. E os próprios investigadores passam a verificações raras. Espreitar a caixa do correio, perguntar na estação rodoviária, interessar-se na paróquia. E eis que, passado mais de um ano, quando parece que nada mais se esclarecerá, na caixa de rosa aparece um envelope. 12 de outubro de 1999. Papel branco comum, sem endereço de remetente. No carimbo, Centro de Triagem Costeiro. Dentro, carta. Linhas irregulares, letras reconhecíveis como nas notas adolescentes em álbuns. Rosa lê e chora. Mãe, estou bem. Estou na comunidade junto ao mar. Estou tranquila. Por favor, não me procurem. É a minha escolha. Perdoem pela preocupação. Amo-vos. Embaixo, assinatura Inês e pequena cruz que punha ainda nas felicitações escolares. Texto curto, sem pormenores. Mas tem o principal. Pedido para não procurar. A carta levam-na ao posto. O funcionário compara as letras com amostras do caderno escolar que a mãe trouxe. Volta do G, S, característico. Pontos grandes sobre os I, parece. Antônio confirma. É a letra de Inês. Sempre escreveu assim. E isto torna-se essa mesma prova física que aparentemente faltava. Nenhuma ameaça, nenhum pedido de ajuda. Significa que não há perigo. Assim interpretam o papel os funcionários que todos os dias têm de decidir onde acaba o drama familiar e começa o caso penal. Em seguida, ativam-se os mecanismos da época. Ao padre da paróquia mais próxima pedem para estar atento, caso Inês apareça na confissão. Os serviços sociais fazem uma ou duas tentativas de contactar as comunidades. Mas este é um mundo sem registros e sites. O endereço Casa junto ao mar é uma faixa de dezenas de quilômetros. Os relatórios resumem-se numa frase. Não se encontraram confirmações. Não há sinais de coacção. Os familiares receberam carta da própria Inês. E nesta frase, o caso, essencialmente, arrefece. Para a família, isto é mais fácil. A carta repousa no devocionário entre páginas como amuleto e por ela constrói-se nova lógica de vida. Está viva? Escolheu. Não temos direito de incomodar. Na conversa com o polícia, Antônio repete cuidadosamente. Ela pediu para não procurarmos. O papel transforma-se em escudo com que se pode cobrir qualquer embaraço. Por que não telefona? Porque tem regras lá. Por que não escreve mais vezes? Por que calam-se? Porque às vezes no portão à noite se ouve motor? Porque bomba e rega? Para a investigação, esta carta é uma viragem formal. Juntam-na ao processo e inscrevem nota que em tais histórias soa quase como sentença ao silêncio. Busca ativa cessada. Observação passiva. Isto é, nenhuma ronda sistemática, nenhuma consulta regular pela costa. Apenas fixação. Se algo vier à superfície, voltaremos. Se não, a pessoa tem direito de escolha. O erro aqui não está em ter acreditado no papel, mas em ter posto ponto final sem verificar de onde veio, onde foi comprado o envelope, porque não há endereço de remetente, quem deitou a carta na caixa. A partir deste momento, a lenda finalmente adquire documento. Já não são simplesmente palavras do pai à mesa da cozinha. Está cozida numa pasta com brasão na capa. E é justamente por isso que, em seguida, tudo se desenvolverá como convém a mentira. Novas notas,
pequenos aparecidos à soleira, conversas sobre regras da comunidade. A polícia, certa de que diante dela está a história sobre partida voluntária, recuará um passo. E a casa no monte continuará a viver a sua vida supostamente tranquila, onde à noite zumbe a bomba e de dia seca a roupa no estendal. No episódio seguinte, este escudo, uma carta, começará só a explicar tudo seguido. E é justamente com a sua ajuda que a família se esconderá quase 2 décadas, até que outro caso de força maior rompa a defesa. Mas antes que o caso de força maior rompa a defesa, a investigação precisava de uma resposta cômoda, essa que remove a tensão rápida e bonita. E tal resposta encontrou-se quase imediatamente. O ex-namorado de Inês, Tiago Vento, é pista falsa, mas no momento parecia perfeita. Ciúme, caráter violento, zanga na véspera. Que mais não é argumento? E por um tempo, todos os olhares afastam-se de Antônio para o jovem pescador que em junho de 98 arrastava caixas com gelo no cais de Setúbal e usava t-shirt com logótipo desbotado do Benfica. A sua história era simples como tarde de verão no cais. Conheceram-se na festa de Santo Antônio, dançaram, partiram raminhos de loureiro para a sorte, trocaram números de telefones fixos. Tiago era desses rapazes que primeiro riem mais alto que todos e depois discutem igual de alto. Amava o mar e não gostava que o corrigissem. Inês gostava nele da sensação de liberdade, como vinha ao encontro de casaco molhado depois da pesca noturna e cheirava a peixe e vento salgado. Mas para o verão, as suas conversas cada vez mais se transformavam em choques. Ele queria que ela passasse mais tempo na cidade. Ela teimosamente voltava ao monte, à família. E eis que uma semana antes do aniversário viram-nos no quiosque das sardinhas. Falavam em tom alto. Para uma cidade pequena isto já é suficiente. Zangaram-se. Chorou. Foi-se embora sem se despedir. Quando Inês desapareceu, o nome de Tiago surgiu por si. Chamaram-no ao posto. O protocolo oficial, isto é sempre seco. Altura, sinais particulares, local de trabalho, conhece a família. Mas atrás dos riscos, houve-se tensão. Tiago não esconde irritação. Eu? Que tenho eu a ver? Zangamo-nos por uma tolice. Ela queria ficar com os pais na quinta e eu, que viesse comigo ao mar. Tudo. Conta que na noite da festa saiu mais cedo, porque de manhã às 4, saída para o mar. A pergunta onde esteve 21 de junho, responde sem pausa. A bordo. E acrescenta sem olhar. Se ela tivesse telefonado, eu teria vindo. Contra ele nesse momento, apenas palavras. Um par de testemunhos de vizinhos sobre a zanga, velha advertência do agente do bairro por briga no bar 1 ano antes, reputação de rapaz irascível. Em histórias semelhantes, isto costuma bastar para reunir sobre uma pessoa toda a irritação da comunidade. Mas o caso não paira no ar. Nos pescadores, a contabilidade é rigorosa. O navio Nossa Senhora do Mar sai segundo horário. Carimbo da administração portuária, listas da tripulação, rádio, diário de bordo. E eis, este diário torna-se para Tiago boia de salvação. O capitão confirma. 19 à tarde carregaram-se de gelo. 20 às 13h50 largaram. Mantiveram rumo a sul. Zona junto ao cabo Espichel. Comunicação rádio registrada no log de serviço. Marca de recepção de previsão de vento de tempestade às 6h10. Registro de coordenadas. Às 7, primeiro arrasto. Às 10, segundo. Regresso ao porto 21 ao fim da tarde. Recepção da pesca no mercado do peixe. Aos recibos. Assinatura do despachante e carimbo do lote. Toda a tripulação tem versão simples, mas férrea. Estavam no mar, sem comunicação com terra, por horas locais e tarefas. E lá não havia lugar para viagens secretas ao Alentejo à noite. E para quê? Os vestígios domésticos também se organizam a favor do álibi. Folha de vencimentos da cooperativa, hora trabalhada, bônus por boa pesca calculado, na caixa do mercado do peixe, recibos por gelo e gasóleo no bar do cais, dívida de Tiago por café, anotada no seu apelido na manhã de 21.
Várias pessoas da tripulação, sem se combinarem, contam o mesmo. Queixava-se da bota molhada que lhe fazia ferida no pé e todo dia brincava sobre botas novas que trarão sorte. Estes pormenores são impossíveis de simular posteriormente. E ainda assim os investigadores jogam a versão até ao fim, porque devem. Perguntam sobre essa famosa zanga, sobre o quê, com que paixão houve ameaças. Tiago abre os braços. Palavras, sabem? Eu inflamei-me. Ela também. Nada disso. Verificam o telefone. Não há chamadas de Inês nesses dias. Falam com a mãe de Tiago. Esta resmunga sobre o filho pelo caráter, mas diz simplesmente: ele é tolo às vezes, mas não mau. No mar está desde as 4 da manhã que querem. Por precaução, busca do quarto. Par de camisolas, cartaz Marisa na parede, faca de pescador na mesinha de cabeceira que está em metade do cais. Nenhuns vestígios que o ligassem ao desaparecimento da rapariga, nem roupa com nódoas suspeitas, nem cartas. No final, a versão do namorado ciumento recua. Formulação cuidada. Pessoa de interesse. Álibi confirmado. Não há dados diretos sobre envolvimento. Não o riscam de todo. Simplesmente põem-no na prateleira. Às vezes, os polícias dizem assim entre eles: que fique lá, caso apareça algo. E esta é a decisão correta. Porque em casos semelhantes é perigoso apaixonar-se pela primeira história cômoda e fechar os olhos a todo o resto. A pista falsa desempenhou o seu papel. Deu à família Matias mais alguns meses de tranquilidade. A aldeia suspirou. Bem, graças a Deus o rapaz não tem nada a ver. O olhar voltou onde devia ter estado desde o início, a casa no monte. As paredes caiadas, a garagem de onde à noite se estendia o zumbido. Ali onde os hábitos explicavam demasiado e a resposta foi para a comunidade, há muito se tinha tornado chave mestra universal para perguntas incômodas. E é justamente a partir deste momento que a investigação gradualmente se reestrutura. Do mar e zangas, ao horário do patrão, compras aborrecidas e estranhas viagens nocturnas. Ali, nestes pormenores, começarão a aparecer as primeiras fendas da lenda. As fendas da lenda, como acontece frequentemente, manifestaram-se em pormenores. Primeiro, o som, não um grito, não barulho de zanga, mas zumbido nocturno regular que se estendia da garagem isolada, como se em algum lugar profundamente debaixo da terra funcionasse maquinaria. Ninguém o relacionava com o desaparecimento de Inês. Na aldeia não se usa assim. Cada um ocupado com o seu, cada um tem os seus segredos. Mas o zumbido era obsessivo e voltava vez após vez. 7 de maio de 2005, o vizinho, Dom Eduardo, não aguentou e chegou ao posto de polícia municipal de Grândola. Queixou-se oficialmente. A noite faz barulho como bomba. Impossível dormir. À casa dos Matias veio o agente do bairro. Bateu no portão. Antônio saiu imediatamente sem surpresas. Mostrou o poço doméstico, tubos de plástico, tampa do poço técnico. Disse simplesmente: poupo água, ligo a rega à noite, menos evaporação. A explicação soava razoável, além de que, no verão aqui, realmente regam à noite, quando o calor baixa. O agente do bairro olhou os sensores, o temporizador, anotou no bloco bomba. Fecharam a queixa. Formalmente não havia nada a objectar. À tarde o zumbido voltou a aparecer, mas agora tinha nome: rega. E se um fenômeno tem explicação, deixa de inquietar. O segundo pormenor era completamente de outro mundo, do silêncio e sabão matinal. Em setembro de 2004, de madrugada do dia 13, Rosa abriu a porta e viu um porta-bebés com uma criança. A manta cheirava a detergente. Na pega. Nó, no nó. Nota curta. Mãe, perdoa. Ajuda-me. Toma-o temporariamente. Assinatura Inês. Rosa chorava, mas na voz soava estranha alegria. Está viva. Ao posto telefonaram imediatamente. Veio a assistente social, caderno cuidado, perguntas por lista. Familiares. Sim, avó e avô.
Papéis? A carta dessas mesmas. Da comunidade. Na mesa, cafeteira nos joelhos, porta-bebés. No final, arranjaram tutela até esclarecimento de circunstâncias. Ao rapaz chamaram Miguel. Os médicos examinaram. Saudável. E esta cena fixou a fórmula cômoda. A filha foi procurar-se, mas confia na mãe e pede ajuda. Na aldeia, isto aceitaram sem resistência. As vizinhas suspiravam, mas acenavam. A família não abandona o seu. Em seguida, tudo se repetia com regularidade assustadora. 23 de dezembro de 2008 apareceu uma menina à soleira. Nota ainda mais curta. Agora não posso. Leva-a. No pátio. Natal. Na casa cheiro de laranjas e canela, na igreja preparam presépios. Os serviços sociais voltam a vir. Voltam a ver familiares. Carta. Devocionário na mesa. A menina dão o nome Ana. As festas cobrem quaisquer perguntas. Ora bem, pouco importa o que tenham lá na comunidade. Talvez ritos especiais. Talvez de repente lhe tenham proibido manter contato. O principal, a pequena está no calor, com os seus, significa que tudo não é tão terrível como parece de fora. E a terceira vez, março de 2011. Manhã, vento fresco do mar, Rosa tira o lixo e tropeça no porta-bebés familiar. Dentro, rapaz encolhido em novelo. Ao lado, saco de papel com frasquinho de leite infantil e xuxa de borracha. A nota repete quase palavra por palavra a primeira. Mãe, ajuda. O saco vai para o frigorífico, o porta-bebés, para o quarto, o telefone, para o serviço social. A tutela arranja-se mais rapidamente que antes. O funcionário já tem precedentes desta família. Ao rapaz chamam João. Cresce com a avó e avô, vai ao jardim paroquial, recebe presentes nas festas. Nenhumas sensações. E aqui, se pusermos estas 3 datas lado a lado, 2004, 2008, 2011, lê-se uma rima alarmante. Mas então ninguém as punha lado a lado. Cada caso vivia por si, fechado pelo seu envelope e pela sua nota curta. Os papéis oficiais tinham se habituado a esta história. A mãe pede para não a procurarem, pede ajuda. As assistentes sociais, que todos os dias têm de ver coisas muito mais cruéis, alegravam-se que os pequenos tivessem casa e mesa. E o zumbido surdo noturno continuava o seu. Já tinha papel com assinatura bomba. Nas conversas no mercado, tudo convergia em explicações domésticas. Bombeiam água, diziam os homens acenando para o monte. Inês vive pelas suas regras, mas sangue é o mesmo. Suspiravam as mulheres deitando laranjas nos cestos. Miguel, Ana e João cresciam cuidados, com mochilas nas costas e cadernos limpos. No médico, fichas, na escola paroquial, registros. Do ponto de vista do sistema, tudo era não apenas tolerável, exemplar. Os familiares encarregaram-se do cuidado, não atiraram para o Estado, não se foram, não se viraram. E ainda assim, se escutássemos bem nestes puzzles, sempre restava um vazio. Por que cartas sem endereço de remetente? Porque nelas não há nenhum nome concreto, apenas comunidade junto ao mar? Porque o zumbido da garagem acontece independentemente do tempo e estação? E por que as crianças aparecem como se fosse por horário, em anos quando na casa do monte está especialmente silencioso? Mas então as perguntas não se organizavam em sistema. Cada porquê tinha a sua resposta supostamente razoável. E estas respostas, sendo pronunciadas com voz uniforme do dono trabalhador, soavam mais convincentes que quaisquer suspeitas. Assim, a ilusão sustentava-se. O som chamavam rega, as notas. Escolha da filha adulta, os porta-bebés. Sinal de confiança. Ninguém ligava o zumbido às viagens noturnas. E as cartas, ao facto de nos arredores não terem encontrado nenhuma comunidade real com essas regras de que falavam os Matias. A imagem decompunha-se em fragmentos corteses com que é cômodo cobrir embaraço.
E apenas anos depois, estas peças compor-se-ão em desenho que dará frio. Mas até esse momento a lenda continuará a viver na casa caiada no monte, sustentada pelo hábito de não fazer perguntas a mais e carimbos cuidados nos papéis de tutela. A investigação tocava fazer o que ninguém tinha feito a tempo: pôr estas datas lado a lado e passar pela cadeia não de palavras bonitas, mas de ações reais. De onde vieram os produtos? Para onde iam as incursões nocturnas? Como se apoiava documentalmente a versão sobre a comunidade? As respostas a estas perguntas aborrecidas tornar-se-ão essa mesma chave que girará a fechadura. Havia que começar pelo mais aborrecido, pelos números. E justamente ali, onde habitualmente escondem pormenores domésticos, veio à superfície a primeira inconsistência. Nos débitos mensais da conta de Antônio estava cuidadosamente a mesma linha: arrendamento de box em armazém, em Setúbal, mais de 60 quilômetros da Quinta, 1 hora de caminho pela A2. E para que isto a um homem que toda a vida guarda ferramentas na própria garagem? A resposta foram as imagens de vídeo do armazém. Ao parque de estacionamento entra uma carrinha branca familiar. Antônio sai no seu casaco eterno de punhos gastos, assina na guia de remessa e carrega no habitáculo caixas. Nas caixas, logótipos de leites infantis, fraldas, toalhitas, cremes, gotas vitamínicas, biberões descartáveis. Não saco de rações para galinhas, não garrafões de óleo, justamente artigos infantis. E assim, uma vez por mês, às vezes mais frequentemente. Noutro tempo, durante dias, o armazém não é visitado por ninguém da sua família. Em casa, estas compras não apareciam. Na cozinha de Rosa, esse mesmo conjunto doméstico que todos tinham visto. Pacote de cereais, pão, queijo e 1 ou 2 purés para Miguel ou Ana. Mercado. Loja paroquial. Ali Rosa era conhecida pelo nome e os seus recibos pareciam como os de qualquer avó. Ninguém tinha visto embalagens grandes. O vizinho, esse mesmo Dom Eduardo, depois recordava: se transportasse tal coisa para casa, as caixas estariam espalhadas junto ao balde, e ele sempre levava o lixo em sacos pequenos. Resulta que as mercadorias compravam-se a retalho, mas não iam para casa. O percurso da carrinha também levantava questões. Antônio raramente entrava no pátio do lado da estrada. À noite tomava o trilho do campo, parava na garagem isolada e desaparecia atrás dos portões. Nenhuma descarga na cozinha, nenhuma caixa na entrada. De manhã no pátio, limpo, como se a noite não tivesse existido. E este comportamento não se encaixava em nada com a imagem do dono direto que se orgulha de que tudo seja contado e à mão. No total, a imagem parecia estranha. Agricultor solitário, criando oficialmente 3 netos junto com a esposa, arrendava secretamente armazém na cidade, comprava regularmente comida infantil e fraldas e nunca trazia isto para casa abertamente. Para quem se destinavam estas caixas? Por que não era mais simples comprar no supermercado local, como fazem todos? E por que cada incursão terminava na garagem e não na cozinha? Não se encontrava explicação racional que se encaixasse na sua vida pública. Mesmo se supuséssemos que Antônio fazia reservas para qualquer eventualidade, onde estão? Não havia nem despensa, nem celeiro fechado com tais volumes na quinta. Em contrapartida, havia armazém a 1 hora de viagem e entradas noturnas para a parede lateral da garagem, de onde vinha esse mesmo zumbido. O comportamento de Antônio não apenas parecia misterioso, contradizia o seu estatuto oficial. Diante de nós, um homem com 2 horários: de dia, agricultor, marido, avô; à noite, condutor, carregador, fornecedor para destinatário invisível. Dupla vida, coberta pela palavra rega e lenda sobre a comunidade. Em seguida, a lógica leva apenas numa direção. É preciso perceber para onde iam estas caixas e quem as usava. A resposta a esta pergunta revelará o que escondia a garagem no monte. A resposta à pergunta para quem se destinavam essas caixas veio não do monte, mas da impressora do laboratório. 28 de julho de 2019, linha seca no relatório médico.
Perfil STR do paciente comparado com o perfil do acompanhante Antônio Matias. Probabilidade de paternidade biológica, 99,999%. Adicionalmente, perfis de Antônio Matias e sua cônjuge correspondem como perfis de avô e avó do paciente. Nenhuma emoção, nenhuma explicação, apenas números e assinatura do geneticista de serviço. Mas o sentido deste papel não deixa espaço para interpretações. O homem que trouxe Nuno à urgência como avô figura simultaneamente como seu pai biológico. Em seguida, ativa-se o protocolo. O hospital faz notificação obrigatória. Suspeita de crime de caráter familiar e detenção ilegal. No relatório fixam mais um ponto: sinais de parentesco próximo. Da pasta médica, o documento em poucas horas migra para a policial. Daí, para o Ministério Público. As informações de que o rapaz não tem historial de vacinas e documentos sobrepõem-se ao facto de duplo parentesco. A lenda sobre a comunidade junto ao mar já não aguenta o golpe. Contradiz os dados frios do tubo de ensaio. Reação instantânea. A polícia forma pedido de busca. Casa, garagem isolada, construções anexas adjacentes. Na lista, procura de locais ocultos, fontes de alimentação autônoma, objetos de cuidado para crianças pequenas, notas e suportes de informação. O juiz, vendo a formulação paternidade biológica coincidente com o estatuto de avô, assina um mandado sem demoras. A prova deixa de ser linha no relatório, torna-se ação. Próxima paragem: casa caiada no monte e porta na garagem atrás da qual zumbi demasiado tempo a bomba. O mandado de busca já estava nas mãos, mas antes de entrar na garagem, a investigação desenrola as velhas provas de nova maneira. Tomam o que durante anos tinha repousado na pasta: cartas de Inês, envelopes, queixas sobre o zumbido noturno, e ligam as ferramentas de 2019. O gancho aqui é simples. Todas as palavras há muito familiares: grafologia, acústica. De repente começam a falar mais alto que quaisquer testemunhas. O grafólogo olha as cartas como cardiograma. Nas linhas, quedas de ritmo e mesmo os degraus nos locais onde a mão fazia pausas. Pressão irregular, letras I e S, ora esticam-se, ora contraem-se, e as frases repetem-se como carimbo. Estou tranquila. Não procurem. A conclusão soa dura. Texto escrito sob ditado, sob controle externo. Não nota livre de pessoa adulta, mas fórmula que lhe arrancavam. Os criminalistas levantam mais uma camada, literalmente camada de pó. Da superfície das folhas retiram micropartículas, pó de construção, esporos de bolor. Quando depois tomem amostras do local oculto, estes esporos coincidirão. Mesma composição, mesma assinatura de umidade. O papel durante muitos anos não repousou no armarinho, como assegurava a lenda, mas ali onde está úmido, apertado e sem sol. A dactiloscopia remata os envelopes. Neles, apenas impressões digitais de Antônio. Nas abas, nas dobras, nos locais onde se fechava o envelope. Na camada de cola, os seus vestígios biológicos. Nenhum vestígio estável de Inês do lado de fora, exceto a sua letra. O que isto significa traduzido para a linguagem humana? As cartas vinham de longe, mas selavam-nas diretamente aqui. E, finalmente, o som. O acústico põe microfones junto à parede da garagem e junto à vedação do vizinho. O zumbido nocturno decompõe-se em frequências. Básica, cerca de 60 Hz e picos múltiplos dela. Assim soa ventilador elétrico com conduta de ar, e não bomba de rega gota a gota. A bomba tem outro padrão, por impulsos. Além disso, os contadores de água nessas noites calam-se. A comparação de espectros, tabela seca, mas nela vê-se claramente. Isto é ventilação. Significa: algures dentro há espaço que precisa de ar.
A imagem compõe-se sem emoções, como puzzle. Inês escrevia sob controlo. O papel carrega vestígios de local fechado e úmido. Os envelopes arranjava-os Antônio e a bomba na realidade, sistema de extração. A lenda sobre a comunidade desmorona-se. Resta verificar o único que ainda sustenta esta história em teoria. O que exatamente está escondido atrás da estante na garagem e para quem eram necessários meses de ventilação, comida infantil e incursões secretas ao armazém. A resposta a esta pergunta será dada já não em laboratório, mas com alavanca nas dobradiças e chave na porta pesada. Antes que a alavanca pegue nas dobradiças, a investigação precisa de fazer mais uma coisa: fechar formalmente a última versão alternativa. Essa mesma que durante anos tinha circulado pelos arredores e dava a todos válvula cômoda. Viram-na de boleia no cruzamento da A2, parece que com Tiago. Por um segundo isto devolve-nos ao nome velho e obriga a perguntar: e se afinal não foi Antônio? A verificação vai por 2 fios simultaneamente. O primeiro, o próprio Tiago Cinto. Em 1998 já o tinham trabalhado e obtiveram álibi férreo pelos diários de saída para o mar. Mas em 2005 os rumores voltaram a emergir. Alguém tinha visto com certeza como Inês subia à cabina de Tiago no café para caminhonistas. O segundo fio, o condutor que assegurava ter dado boleia a rapariga muito parecida e a ter deixado na curva para Setúbal. Estes relatos convergiam num ponto. Encontrou na estrada. Tinha pressa. Havia algum rapaz perto. Soa verossímil até pedires datas e pormenores. E aqui os números voltam a pôr tudo no lugar. Do parque automóvel da empresa da testemunha levantam o tacógrafo da semana necessária. O seu tractor magistral ia em missão para Badajoz. Cruzava a fronteira de manhã e fixava paragens nas estações de serviço espanholas Repsol. Tempo, coordenadas, recibos. Tudo bate ao minuto. Nenhuma volta pela A2, nenhuma paragem no café de estrada perto de Grândola. A câmara numa das estações de serviço apanha a mesma cabina. Ao volante esse mesmo condutor ao lado, segundo condutor da equipa. Ele próprio depois confessa. Provavelmente confundiu o ano. Tudo se baralhou. Isto é, o seu certo dei boleia desmorona-se nos factos. Nesse dia, fisicamente não podia estar onde se lembrava. Paralelamente, esclarecem o caminho de Tiago. Pelas folhas de vencimentos da cooperativa e marcas da administração portuária, ele nesses dias descarregava a pesca em Setúbal e à noite saía de novo. Os registros telefônicos do cais fixam a sua chamada ao despachante às 4h12, pedido para adiar o gelo, e de manhã o horário do mercado põe a assinatura em frente ao seu apelido. Depois, já tendo trocado o mar pela estrada, ele realmente trabalhou condutor de caminhão frigorífico, mas isto anos depois. Em 2005, nenhuma carrinha, nenhuma viagem noturna pela A2. A cena estranha no café não cola com nenhum documento, e a testemunha que o reconheceu no confronto começa a confundir-se nos pormenores. Havia boné, ou não? Talvez seja outro rapaz. No resíduo seco, a versão alternativa não resiste a nenhuma medição. Viram de boleia? Erro de memória. Com Tiago, miragem, alimentada pelo seu caráter quente e velha zanga. O tacógrafo puxa a linha para a Espanha. Os recibos das estações de serviço confirmam o percurso e os horários da cooperativa de pescadores deixam Tiago no porto. Estes documentos não são sobre sentimentos. São sobre quilômetro e minuto, e é justamente por isso mais fortes que quaisquer histórias. Depois deste passo no mapa da investigação, desaparecem todas as setas externas. Não resta nem passageiro misterioso, nem testemunha na estrada, nem namorado ciumento. Resta uma pessoa cujas ações, percursos e mentira cimentam todas as provas num nó único. Antônio Matias. Dupla contabilidade, caixas infantis do armazém, bomba que resulta ventilação, cartas seladas pelas suas mãos e linha de ADN onde ele é simultaneamente avô e pai. Não há caminho de volta. Em seguida, apenas busca
porta pesada e respostas que já não se podem adiar nem um dia. Antes que a alavanca pegue nas dobradiças, é importante perceber que em todos estes anos teve as chaves, não apenas da garagem, mas também das pessoas. Antônio não era monstro de histórias de terror. Era homem com filosofia muito compreensível, ordem a qualquer preço. E eis como esta ordem descreviam os que viviam ao lado. O vizinho Dom Eduardo dizia brevemente: na sua casa, tudo por horas. Mercado às 7h30, rega às 22h, conversas, por trabalho. Não deixava entrar estranhos no pátio. Mesmo ao carteiro, deixa na caixa. Dona Teresa acrescentava: ele não gostava quando Rosa se atrasava. Dizia-lhe na nossa frente: a casa deve conhecer o seu tempo. Os trabalhadores que contratavam por época lembravam-se de uma mesma frase que lhes dizia com um sorriso meio brincalhão: a família, propriedade do pai. Se alguém tentava objectar, a conversa instantaneamente tornava-se gelada. Dentro de casa, o controlo era ainda mais fino. Rosa contava 100 tons elevados, como se lesse lista de compras. Ele tinha todas as chaves. Da garagem, da despensa, da carrinha. Eu, só da cozinha. O dinheiro, através dele. Anotava num caderno a que horas ia à igreja e quando voltava. Era melhor não discutir. Não falava de gritos, falava de silêncio. Se algo não lhe agradava, deixava de falar comigo. Podia dias. Quando se calava, na casa dava mais medo que quando gritava. Sobre Inês, os vizinhos recordavam com precaução. O pastor do lugar vizinho disse: depois da escola, sempre se apressava para casa. Se alguém a detinha nos portões, ele saía pessoalmente. Um dos trabalhadores sazonais confessou: uma vez pedi-lhe tesouras. Ele aproximou-se e disse: as minhas mulheres não emprestam nada a ninguém. Pede-me a mim. Não briga, não escândalo. Simplesmente linha que ninguém cruzava. Mesmo os pormenores respiravam controlo. Em todas as portas, mesmo as dobradiças novas, fechando de dentro e de fora, no alpendre, gancho para molho de chaves que Antônio trazia no cinto. Ao domingo, Rosa ia sozinha à igreja. A filha, cada vez menos. Nas festas, ele ficava à parte, vigiava que os pratos voltassem à mesa. Nas conversas, gostava das expressões ordem correta, como deve ser. Minha casa, minhas regras. Não ira como clarão, sistema como respiração. Este retrato é importante porque remove versões sentimentais. O motivo não estava na paixão e não em impulso repentino. O motivo? Poder, desejo patológico de controlar tudo. Entradas e saídas, palavras e silêncio, horários e até o ar que alguém respira debaixo da terra. É justamente tal filosofia que torna possível a lenda durante décadas e explica por que as cartas deviam soar igual e o zumbido não cessar. Com tal compreensão, a investigação aproxima-se da busca. Pela primeira vez em muitos anos na quinta aparecerá a chave que não está no cinto de Antônio. E esta chave, o mandado. Em seguida, apenas factos, estante, passagem secreta e porta atrás da qual terminará a época da sua ordem. A porta de ferro da busca já se perfilava à frente, mas segundo o protocolo, primeiro interrogatório. Sala pequena, lâmpada pressiona com luz branca, na mesa, ditafone marca o tempo. Antônio senta-se direito, palmas nos joelhos. O investigador abre a pasta sem elevar a voz. Onde está Inês? Pausa. Na mesa põe-se papéis, um após outro. Impressão da análise de ADN onde ele passa simultaneamente como avô e como pai biológico. Conclusão dos grafólogos sobre as cartas. Textos sob ditado. Certificado dos acústicos. Ruído corresponde a sistema. De ventilação. Cada papel, como tijolo, e deles constrói-se parede simples atrás da qual já não se pode saltar. Antônio escuta sem interromper. Apenas uma vez move na mão a correia do relógio. Imprimiu-se marca branca do sol,
hábito de homem que sempre trabalha ao ar livre. O investigador enumera datas: 1998, desaparecimento; 2004, 2008, 2011. Enjeitados: julho de 2019. Viagem ao hospital. A quem transportava artigos infantis do armazém? Quem vive atrás da parede da sua garagem? Nova pausa. No seu olhar não há desconcerto, apenas teimosia. 5 minutos de silêncio parecem eternidade. Depois falou, surdo, como se as palavras estivessem escritas antecipadamente. Está na comunidade. Não sei o que querem. Isto é calúnia. Em seguida, fórmula: sem advogado, não falarei. Nenhuma resposta esclarecedora, nem tentativa de explicar a logística das incursões noturnas, nem menção daqueles que supostamente transmitiam as cartas. O silêncio volta à sala. O ditafone marca mais 1 minuto. Esta posição faz a escolha pela investigação. Quando todas as perguntas racionais batem em não me lembro e não direi, resta um só caminho: ir onde ele não deixava entrar ninguém. O mandado está assinado. Cena seguinte: pátio no monte. Estante junto à parede da garagem e essa mesma porta pesada em que demasiado tempo acreditaram por palavra. 7 de agosto de 2019, madrugada. Ao pátio no monte entram silenciosamente 2 carros. Criminalistas e médicos de reforço. O mandado já está assinado e agora a pergunta não é culpado, não culpado, mas onde está a entrada? A casa recebe-os com o comum: cortina de renda, tigela para o cão, cheiro de café. Primeiro, tudo pelas regras: cozinha, quartos, despensa, nada. Limpo até a esterilidade, como se aqui ensaiassem ordem perfeita. Então, o grupo desloca-se onde a noite zumbia, para a garagem isolada. Dentro, tractor, estantes com frascos e ferramentas, garrafões. Mas junto a uma parede há pormenor que nos dias de semana não se nota. A estante não está junto à alvenaria mesma, mas como se fosse um passo à frente. Debaixo, sombra não coincidindo com direção da luz. 2 tomam pelas bordas. A estante desliza abrindo folha de pladur cinzento. Pela costura, parafusos frescos. Desaparafusam. Atrás da folha, passagem curta e baixa. Ar quente, puxa-ferro seco e lixívia. No teto, tubo de plástico com cabo de gerador separado. No fim da passagem, primeira porta. Contraplacado reforçado de dentro com viga. Fechadura sobreposta. A alavanca levanta a grampa. As dobradiças suspiram. Atrás dela, mais 1 metro de corredor e segunda, já de aço. Nela, fechadura de gorjas tosca e varões artesanais no marco. O criminalista tira do saco o molho de chaves apreendido a Antônio. Chata, com dente irregularmente limado, não entra logo, mas gira. A fechadura faz clique, como algo demasiado tempo retido. A porta abre uma palma, e dali rasteja ar quente e viciado. Ouve-se respirar. Não técnica. Mais uma inspiração, mais um empurrão com o ombro. A folha vai para dentro. Luz da lanterna ressalta da parede com cal, do colchão velho, da mesinha com caneca. E nesta luz vê-se o mais importante. Mulher cobre rosto do raio. E 2, menina mais velha e mais nova, apertam-se contra ela, não percebendo o que está agora a acontecer. Calma. Somos nossos. Saiam, diz o médico, como se diz àqueles que há muito não ouviram voz alheia. No local encontram Inês. Tem 39 anos. Ao lado, Lia e Rita. Na mesa, caderno com linhas regulares na prateleira, frascos de leite infantil, essas mesmas marcas do armazém de Setúbal. No canto, zumbicaixa de ventilação fechada com grade. Os médicos actuam pelo protocolo: máscaras, água, exame, manta. Ninguém pergunta demais. Primeiro respiração e pulso, depois nomes. Este é o momento para o qual foram todos os meses.
A lenda desmoronou-se. Atrás da porta de aço resultou não comunidade junto ao mar, mas quartos sem janelas. Inês e as duas meninas levam ao corredor, e a superfície do pátio caiado o ar parece demasiado vivo. Em seguida começarão documentos, depoimentos, primeiras palavras. Mas o facto já está registrado no ditafone e no relatório. No local oculto descobertos Inês Matias e 2 dos seus filhos, vivos. Este é o ponto culminante da investigação e ponto de partida do que a todos tocará viver em seguida. O salvamento é apenas o começo. Depois do exame, Água e Manta Inês senta-se na sala para interrogatórios. Alguns minutos cala-se, mantém palmas no copo, como se aquecendo, e depois começa a falar, calmamente, sem palavras demais, como pessoa em quem 21 anos de vida repousavam na prateleira sem nome. Confirma o que se tornou o ponto de não retorno. 20 de junho de 1998, o pai chamou-a Ajudar na Adega. Estante, passagem, fechadura. Clique e silêncio. Embaixo havia quarto pequeno. Colchão, mesa, lavatório, lâmpada. A ventilação zumbia como comboio. O horário fixava-o ele. Acordar, escrever, calar. Chaves, sempre nele. Quaisquer palavras para fora, apenas através de cartas. Sobre as cartas, Inês fala separadamente. O texto ditava Antônio, mesmas frases. Estou tranquila, não procurem, é a minha escolha. Trazia folhas limpas, ficava ao lado, contava linhas. Depois levava o envelope, selava e ia-se. Nem endereços de remetente, nem letras diferentes. Apenas a sua voz sobre o ombro. Em seguida, anos que guarda na memória por estações e nomes infantis. Inverno de 2001, Lia. Primavera de 2003, Nuno. Outono de 2004, Miguel. Levou-o para cima no porta-bebés de madrugada e disse que assim seria melhor. Outono de 2006, Rita. Natal de 2008, Ana. Foi-se de novo cedo, e à tarde na cozinha diziam que tinham encontrado a pequena à porta. Março de 2011, João. E maio de 2013, Sara, que não sobreviveu, veio, tomou o embrulho e disse que faria tudo ele próprio. Mais sobre isto, Inês não diz. Nenhumas comunidades junto ao mar existiam. Tudo acontecia aqui, sob o zumbido dos ventiladores. Produtos, comida infantil, fraldas. Trazia para baixo por porções, explicando em cima que rega oliveiras e faz reservas. Quando Inês pedia para a deixar sair pelo menos ao ar, ele respondia sempre o mesmo. Tu própria escolheste não sair. Esta era a sua fórmula de controlo, colada a qualquer pedido. Os depoimentos coincidem com tudo o que os investigadores já tinham reunido. Datas, nomes, desaparecimentos matinais com porta-bebés, cartas idênticas, incursões noturnas à garagem. Agora a imagem não é simplesmente provável, está explicada de dentro. Lia e Rita confirmam pormenores do quarto. Pastas com folhas, ruído no tubo, caixas com mesmas etiquetas que no armazém. As suas palavras soam baixo, mas nelas, mesmo horário, mesmo zumbido, mesma porta. Sobre este fundo, o silêncio de Antônio nos interrogatórios já não é estratégia, mas gesto vazio. Todas as partes do esquema ocuparam os seus lugares. Fechadura, cartas, pequenos deitados para cima, compras secretas, ventilação, viagem ao hospital. A lenda sobre a comunidade desapareceu junto com o último não me lembro. A investigação tem não apenas provas, tem voz de pessoa que viveu dentro desta construção 2 décadas e chama as coisas pelos seus nomes. Em seguida, trabalho jurídico, qualificação de episódios, proteção de Inês e crianças, medidas para Rosa e longo caminho para o tribunal.
A história da casa caiada no monte tornou-se caso penal com datas concretas e formulações. E agora este caminho já não se pode parar. Agora, quando todas as peças do puzzle estão na mesa, é importante ver a imagem completa. Esta história não é sobre um episódio terrível, mas sobre mecanismo que funcionou durante anos, silenciosamente, ritmicamente, como o relógio em casa vazia. Como estava montado? Primeiro, reparação da adega. Debaixo da garagem isolada, Antônio fez segundo contorno, corredor estreito, uma porta para desviar olhares e mais uma, de aço, com varões artesanais. No teto encastrou ventilação, ligou-a a gerador separado. Do lado de fora, celeiro comum para tractor. Dentro, quarto sem janelas. Em seguida, isolamento. Na tarde do 18º aniversário de Inês, ele disse o seu habitual: ajuda na adega. Clique, e o mundo em cima transforma-se para ela em zumbido de tubo. O horário fixava-o ele. Quando dormir, quando escrever, quando calar. As chaves sempre estavam nele. Paralelamente afinava-se o abastecimento. Para a casa, compras comuns na loja. Para o esconderijo, box arrendado em Setúbal, onde a retalho se tomavam leites, fraldas, toalhitas. À noite, a carrinha entrava para a parede lateral da garagem. As caixas desciam por porções. Quarto pormenor. Lenda. As cartas com mesmas frases ditava-as ele próprio, selava-as ele próprio, e ele próprio deitava-as na caixa. Assim aparecia a comunidade junto ao mar que não existia. Quinta. Achados ao amanhecer. Os recém-nascidos tiravam-os para o alpendre no porta-bebés, chamada Passo na Escuridão, e Rosa, acreditando no papel e na própria esperança, arranjava tutela. Os serviços sociais viam familiares cuidados, ouviam pede para não procurar e arrefeciam. E, finalmente, o som. O zumbido nocturno atribuído à bomba de rega, na realidade, era a respiração da ventilação. Esse mesmo fundo ao qual se habituam se vives nele tempo suficiente. Os depoimentos de Rosa põem-se neste esquema como última película transparente. Chaves nele. Melhor não discutir. Pensava que era rega. A sua surdez parcial suavizava o ruído noturno, e o medo da sua pressão silenciosa tornava quaisquer dúvidas irrazoáveis. Nisto sustentava-se a construção, no seu controlo total, no seu medo e no erro sistêmico, disposição dos serviços para acreditar em papel tranquilo em vez de verificar o caminho do envelope. Eis a resposta como isto funcionava. 3 apoios, poder de Antônio, silêncio de Rosa e inércia do sistema sustentaram a mentira 2 décadas. Em seguida, resta o que é inevitável depois de tal reconstrução: distribuir responsabilidade por artigos e nomes. Ao tribunal tocará nomear onde está a culpa pessoal, onde negligência e onde cumplicidade. Depois da reconstrução da mecânica resta a pergunta que sempre é mais difícil que as emoções: como a lei nomeará o que acontecia embaixo e que preço designará por isto ao homem de cima. 17 de junho de 2021. Tribunal de Setúbal. Sala pequena, ar-condicionado zumbi demasiado alto nas mesas, pastas com lombadas cinzentas, grafologia, acústica, genética. Antônio senta-se imóvel, de fato cinzento, rosto de pedra. O procurador lê formulações não como drama, mas como matemática: privação ilegal de liberdade, tratamento cruel em forma doméstica, ameaças e coacção, engano de órgãos estatais, falsificação na parte cartas, criação de ambiente perigoso para a vida e saúde. Na lista, anos, coisas, chaves, ventilador, gerador e carrinha. Tudo o que já vimos transforma-se em artigos. A defesa tenta girar a imagem de outra maneira. Homem da velha têmpera, tendência obsessiva para a ordem, perturbações emocionais, inconsciência das consequências. Pedem perícia psiquiátrica e obtém-na.
Os peritos saem com fórmula clara. O acusado tem traços pronunciados de controlo total e rigidez, mas compreendia completamente o caráter das ações e dirigia-as. Isto é, imputável. Esta conclusão soa como golpe pesado, porque remove a última escapatória. As vozes-chave no tribunal, essas mesmas que já ouvimos. Inês fala não alto, mas cada uma das suas palavras, como marca no mapa. Clique da fechadura, zumbido do tubo, cartas sob ditado, porta-bebés matinais. Lia e Rita confirmam pormenores do quarto e horário. O criminalista mostra molho de chaves e esquema de ventilação. O geneticista lê linha seca sobre duplo parentesco. A testemunha vizinho lembra o zumbido nocturno. A assistente social, as notas sem endereços e tutela até esclarecimento. Rosa fala por última. Tinha medo. Pensava que era rega. Não tinha as chaves. A sua surdez parcial e dependência do marido passam no caso em linha separada. As perguntas cruzadas são longas, mas nelas pouco novo. Cartas, sob ditado, envelopes, pelas mãos de Antônio, bomba, ventilação, artigos infantis, do armazém em Setúbal. O juiz volta a 3 parâmetros que puxam a sentença para cima: duração, organização e engano do sistema. De atenuantes quase não há, excepto idade e ausência de antecedentes anteriores. 30 de setembro de 2021, a sentença soa como deve soar o final desta história. 25 anos de privação de liberdade, pena máxima pelo direito português. Proibição vitalícia de tutela e adopção, terapia obrigatória, proibição de aproximação a Inês e crianças. Rosa absolvem no episódio de cumplicidade. Não há provas diretas do seu conhecimento da porta secreta. Dão-lhe advertência por negligência doméstica. Aos serviços sociais dirigem representação sobre violações sistêmicas, para que cartas sem endereço já não se tornem escudo. O ponto jurídico está posto, mas todo o ponto tem sombra. Como vivem os que saíram do quarto sem janelas? Sobre isto, no final, onde resta dizer o que se tornou incerto e o que se conseguiu devolver da vida comum. A sentença soou, mas a história não se fechou. Sempre há vida depois. O que aconteceu às pessoas que tiveram de aprender de novo a abrir janelas e portas? Inês e crianças passam longa reabilitação. Psicoterapia, aulas com pedagogos, novos documentos e nova habitação sob proteção. Ensinam-lhes coisas simples. Escolher roupa, andar de autocarro, não estremecer com ruído de ventilação. Rosa vai para a casa da irmã, vende a quinta. A garagem fica muito tempo selada. O vazio mais pesado, maio de 2013. O lugar onde poderia estar enterrada Sara nunca se encontrou. Este silêncio não se cura com tribunal. O caso muda o sistema. Aos serviços sociais introduzem regras rígidas. Cartas anônimas já não são motivo para cessar buscas. Cada enjeitado verifica-se até a fonte. Queixas noturnas de vizinhos tornam-se causa de visita imprevista. Este é caso raro quando o papel aprende a ouvir sussurro. E ainda assim, resta a pergunta que não se mede com perícia. Sabia Rosa da porta? O tribunal disse não, e este é o ponto jurídico. E o humano, em que agora Inês e crianças têm manhã sem zumbido e escolha que finalmente lhes pertence.